Queridos irmãos e irmãs, que alegria estar aqui convosco. Hoje celebramos a memória de dois mártires, Cornélio e Cipriano, um que era papa e outro que era bispo, lá no norte de África. Foram amigos e uma coisa que eu sempre considero curiosa é que foram mártires, ambos deram a vida por Jesus, mas houve alguns desacordos entre eles. Tem algumas histórias curiosas. Às vezes tem santos que são muito amigos, mas também tiveram as suas brigas. Também acontece, por exemplo, com Santo Agostinho e São Jerônimo. Santo Agostinho estimava muito São Jerônimo, mas também tiveram as suas brigas. Então isso não nos deve surpreender. Tem tanta coisa em que existe dentro da igreja espaço para diversidade de opiniões. Tem muita coisa que de facto não é dogma de fé, digamos assim, que se pode fazer de muitos modos. Então isso é importante, porque às vezes nós somos pouco tolerantes com coisas que devíamos ser mais, que tem margem para tantas, como eu digo, para tantas posições legítimas. E isso não significa que tudo é relativo, não. Mas que há muita coisa em que se pode fazer de muito jeito. Basta ver a vida dos santos. Os santos são iguais no essencial, na fé, na esperança, na caridade, nas virtudes, no credo, na profissão da fé, mas depois são muito diferentes. Os carismas também são diferentes. E Deus quer essa variedade. Deus quer. No fundo, o amor de Deus em nós por um lado, nos configura com Cristo. Todos somos mais Cristo. Mas essa configuração com Cristo não despersonaliza. Pelo contrário, nos torna verdadeiramente quem somos. Jesus no Evangelho nos convida a viver a palavra. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos digo? Existe esse risco. Nós todos os dias, graças a Deus, estamos em contato com a palavra. Se não me engano, quem reza o ofício divino e quem participa na Santa Missa tem todos os dias, penso que 22 leituras bíblicas. E se alguém ainda faz mais um pouco de Lectio Divina, ainda tem mais. Então, a abundância da palavra cada dia é grande. E existe o risco, e nós, como já lemos muitas vezes esses evangelhos, existe o risco de criar uma certa, digamos que, insensibilidade. Já escutamos, parece que já sabemos. E então, cuidado, temos que policiar-nos, vigiar sobre nós mesmos. É Deus que me fala cada dia. E nunca parar de lutar para viver cada palavra de Jesus. Cada época, cada momento da história tem, digamos, as suas virtudes. Tem palavras que aqui no Brasil os cristãos vivem com grande fervor, com grande entusiasmo, mas também é verdade que tem outras palavras de Jesus que são um pouco
menos consideradas. Tem coisas que não são tão vividas. E nós também, conosco também acontece isso. Tem algumas palavras que nós vivemos com mais fidelidade, tem outras que descuidamos mais. E tem umas que são mais difíceis de viver. Estava me lembrando agora, mas por exemplo, todo o ensinamento de Jesus sobre a correção fraterna. É uma palavra exigente. E tem tantas outras, não é? E por isso o convite é sempre esse, não deixar a palavra passar pelo nosso coração sem produzir fruto. Tentar concretizar cada palavra de Jesus em propósitos, digamos assim, operativos. Como vou viver esta palavra hoje, na minha vida? E isso é o fruto. E isso Jesus insiste, é o segredo para a casa não desabar. Se eu escuto a palavra e não me empenho em vivê-la, sou um cristão, digamos assim, em risco. Em risco. E no fundo, o nosso empenho para viver a palavra de Jesus nunca se vai tornar supérfluo, porque no fundo sempre poderemos ser mais fiéis e viver mais, com mais fidelidade. Cada palavra. Vamos ter sempre a oportunidade de melhorar. Não vai chegar nunca o dia em que você vai poder dizer: Padre, eu já vivo o Evangelho 100%. Se você dizer isso, eu chamo o médico, porque vai haver sempre campo de trabalho na nossa vida. Então, que São Cornélio e São Cipriano, que morreram por Jesus, pela palavra de Jesus, nos intercedam por nós e nos deem a graça de uma santa insatisfação do ponto de vista espiritual. Nunca nos contentarmos com o que Deus já fez na nossa vida, para continuarmos lutando para crescer. No momento em que a gente se contenta, diz: já está bom, já vejo as virtudes crescendo. Nesse momento você começa a descer, né? Portanto, parar de lutar é começar a descer. Que eles, como eu digo, nos deem uma santa insatisfação para... Santo Agostinho dizia: se queres alcançar o que não és, nunca te contentes com o que és. Então, que por intercessão deles, o Senhor nos dê esta grande graça. Que assim seja.